Olá, pessoal, tudo bem? Nessa última aula, nós vamos trabalhar dois capítulos fundamentais do nosso livro. O capítulo 5, que trata da composição e estrutura organizacional, e o capítulo 6, que discute o papel do administrador frente às mudanças da sociedade. Só uma correção: na aula anterior ficou discutido que era só o capítulo 2 e 3, mas na verdade o conteúdo que eu passei lá para vocês é o capítulo 2, 3 e 4. Ok? Então, na aula 3, nós tivemos os capítulos 2, 3 e 4. E nessa última aula, que é a aula 4, nós vamos ter a discussão dos capítulos 5 e 6. Bom, então, esses temas que a gente vai discutir nessa aula é muito importante para quem está fazendo administração, então, principalmente administração pública, porque o conteúdo que a gente vai abordar aqui ajuda a entender, de um lado, como que as organizações são estruturadas internamente, e de outro lado, qual é o papel do administrador diante de um contexto social em contexto de transformação. Aqui, então, o autor do livro ajuda a gente a aplicar isso para a administração pública. Quais são os desafios da administração pública, qual é o papel do administrador na administração pública. Bom, no capítulo 5 a gente vai ver como a organização pública é composta, como são definidos os fluxos de autoridade, comunicação, quais são os tipos de estrutura mais comuns e como se dá a delegação de poder. A gente vai falar também sobre os conceitos bastante atuais dentro da administração pública, como é o accountability e a prestação de contas, que tem tudo a ver com a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Já no capítulo 6, o foco vai ser mais voltado para o comportamento do administrador no contexto contemporâneo. Então a gente vai dar uma olhada, né, como se posicionar diante da inclusão social, que é uma demanda das organizações públicas, qual que é o papel das novas tecnologias, da demanda por mais transparência e mais participação cidadã. Então a gente vai discutir assim, a ideia dos paradigmas da administração e entender como essas abordagens influenciam na prática do administrador. Então o objetivo aqui é conectar a forma com que a administração se estrutura internamente com os desafios que surgem externamente. Então, o capítulo 5 fala de um aspecto mais interno e o capítulo 6 de um aspecto mais externo. Então, a gente tem que ter uma boa estrutura, mas também tem que estar sensível à realidade social. Então, não adianta estar tudo bem organizado, tudo bem engrenado, tudo internamente, sem saber se o órgão público está fazendo aquilo que a sociedade precisa. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Bom, então vamos começar com a base, né? O que é estrutura organizacional, pessoal? Então, no contexto da administração pública, estrutura organizacional é o arranjo formal que define as funções, os níveis hierárquicos e os canais de autoridade e comunicação dentro de uma instituição. Então, repetindo, olha só, a estrutura organizacional é um arranjo formal, então faz parte de uma estrutura formal, onde é definidas as funções que cada um vai cumprir, qual o nível hierárquico que cada pessoa ocupa nessa estrutura, quais são os canais, então os fluxos de comunicação e autoridade, quem manda, quem obedece, quem conversa com quem, tudo isso para estruturar uma determinada organização. Então, quando a gente fala em uma estrutura formal, nós estamos nos referindo à maneira oficial como a organização é desenhada. Então, é o desenho, né? O que a gente chama de organograma. Então, como a organização é desenhada, também como ela é registrada e como ela é praticada no dia a dia. Isso inclui o organograma da prefeitura ou do órgão público. Então, por exemplo, no organograma ele mostra quem responde a quem, quais são as secretarias, quais são os setores que estão subordinados a quais departamentos e assim por diante. Então, esse tipo de estrutura, para que ele serve, pessoal? Ele serve para dar mais clareza às relações de trabalho. Ele serve para distribuir as tarefas, mas principalmente para garantir que a missão institucional, a missão da organização, seja cumprida de forma coordenada, porque daí cada um sabe o que tem que fazer. Então, se não houver uma estrutura clara, as funções podem se sobrepor. Então, duas coisas podem ter sendo uma mesma coisa pode estar sendo feita por dois setores e alguma outra função que precisava ser cumprida pode estar sendo feita por nenhum. Então, uma coisa básica da estrutura de uma empresa é essa estrutura organizacional com organograma. Então, se a gente não tem nessa estrutura, as funções podem se sobrepor, pode haver duplicidade de esforços e pode também ocorrer confusão na tomada de decisão. Então, na prática, né, pense em uma secretaria municipal de assistência social, por exemplo.
ela pode estar dividida em departamentos, como o Departamento de Proteção Básica, Proteção Especial, Cadastro Único e a gestão do SUAS. Cada setor tem um responsável, um conjunto de metas e uma equipe própria. Então, esse arranjo ele precisa estar formalizado, registrado e ser compreendido por todos que estão ali envolvidos. Então, além disso, é essa estrutura que define onde estão os centros de decisão e como as informações circulam. Então, uma estrutura bem desenhada facilita a coordenação entre os setores, vai evitar desperdícios e melhorar a prestação de serviços públicos ao cidadão, que é o mais importante para a organização, né? Bom, agora que a gente entendeu o que é estrutura, a gente pode falar dos tipos de estrutura organizacional mais comuns. Então, cada um desses modelos, quando ele foi pensado, né, ele foi desenvolvido para atender a diferentes realidades e necessidades. E também podem ser combinados, né, conforme o contexto que ele precisa. Então, o primeiro o tipo de estrutura é a estrutura linear, que tem como característica principal a autoridade centralizada e a comunicação vertical. É bem simples e claro. Cada servidor tem um único superior. É comum em organizações pequenas ou com funções bem definidas. Por exemplo, em uma prefeitura de pequeno porte, onde há poucos servidores, o prefeito pode coordenar diretamente os secretários. Então, esse modelo pode funcionar bem. O segundo tipo de estrutura é funcional, na qual a organização se divide por especializações técnicas. E isso significa que cada setor ou pessoas responde a diferentes chefias conforme a função exercida. Então, um servidor pode ter um superior técnico e outro superior administrativo. Isso permite maior especialização, mas pode gerar conflito, né, de autoridade. Um exemplo é uma Secretaria de Saúde que divide, né, a sua atuação entre as áreas técnicas como vigilância sanitária, epidemiológica e saúde da família. Então, essa divisão de atuação por funções é uma maneira da estrutura funcional. Já a estrutura de linha staff, ela busca equilibrar a simplicidade da linha com o apoio técnico do staff. Então, nesse modelo, os gestores mantêm a autoridade direta, que é na linha, mas ele pode receber uma assessoria técnica especializada, que é o staff, para decisões mais complexas. Então, é muito comum em grandes secretarias municipais ou estaduais que mantém assessoria jurídica, ou assessoria de planejamento, ou assessoria de controle interno atuando como staff. Então, e a gente também pode ter, pessoal, uma estrutura matricial. Não coloquei aqui nos slides, mas ele discute no livro. A matricial, você pode ter uma estrutura que pode ser por autoridade e por função, que você mistura as duas de uma forma que a organização tenha, pode ser, por exemplo, uma departamentalização matricial, por produto e por processo. Então, você pode ter ou por produto, por processo e por função. Então, vamos trabalhar melhor um pouco esse exemplo de processo e por função. Então, você pode dividir ali as secretarias de um determinado município, que cada secretaria tem um secretário, obviamente, que então ele é secretário, então tem o secretário de obras que cuida da função de obras, o secretário de saúde que cuida da função de saúde, o secretário de educação que cuida da função de educação, o secretário de administração e planejamento que cuida da administração da prefeitura. Mas você pode ter um processo, por exemplo, como a prefeitura vai combater a Covid. Então você pode ter um processo, qual é a meta para cuidar das pessoas diante de uma pandemia. E nesse processo você pode ter um coordenador de enfrentamento da Covid. E esse coordenador de enfrentamento da Covid, ele pode ter a sua autoridade, só que essa autoridade ela vai ficar mesclada com a autoridade da secretaria. Então você pode ter ao mesmo tempo nessa estrutura matricial o secretário de saúde dando uma determinada ordem e o chefe desse projeto que é enfrentamento à Covid ter o mesmo, também ser chefe. Então um vai cuidar especificamente da saúde e vai articular, né, esse secretário, ou melhor, esse chefe que vai coordenar esse projeto de enfrentamento à Covid, ele vai coordenar a sua autoridade ao mesmo tempo com os vários secretários, com o secretário de saúde, com o secretário de educação, com o secretário de obras. Então, esse coordenador do projeto de enfrentamento à Covid, ele pode precisar articular um projeto específico para aumentar a estrutura do hospital,
fazer lá umas tendas para atender mais pessoas. Então ele está coordenando uma atividade junto com o setor de obras. Aí ele precisa coordenar com a saúde para alocar mais médicos e precisa coordenar com a Secretaria de Administração para poder comprar mais medicamentos. Então, ao mesmo tempo, você tem uma estrutura matricial em função e projeto. Então, é um exemplo de estrutura matricial. Bom, é, uma coisa que a gente tem que entender bem, pessoal, encerrando essa discussão sobre estruturas, é que nenhuma delas é perfeita. O importante é que o tipo adotado favoreça a comunicação, a clareza das responsabilidades e a eficiência dentro daquele contexto específico de um determinado órgão. Lembra lá da teoria da contingência que a gente discutiu? Então, um grande município pode ter uma estrutura mais adequada, um pequeno município pode ter uma estrutura mais adequada para ele. Isso é papel do administrador tentar identificar qual modelo de estrutura é mais adequado para cada ambiente. Bom, agora que a gente já conhece os tipos de estrutura, vamos falar sobre. A gente precisa entender como as organizações se dividem internamente. A gente já falou um pouquinho, né, sobre a departamentalização, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, departamentalizar significa agrupar as atividades e funções semelhantes em algumas unidades ou setores específicos, de forma que a organização funcione com mais foco, clareza e especialização. Isso é essencial para que cada área possa se concentrar em conjuntos específicos de tarefas, com metas e recursos próprios. Então, existem diferentes critérios para essa divisão, né? Você pode ter a por função, que é a básica, né, que eu já falei no slide anterior. Então, por exemplo, por função, nós podemos ter os setores como recursos humanos, contabilidade, compras ou jurídico. Esse modelo é o mais comum em secretarias públicas. Já por produto ou por processo, a divisão ocorre com base naquilo que se entrega à população. Então, por exemplo, uma secretaria de obras, ela pode ter departamento de obras viárias, o departamento de drenagem urbana e o departamento de edificações públicas. Então veja que esses nomes dessas divisões, ou melhor, desses departamentos dentro da Secretaria de Obras, tem a ver com o serviço que é prestado. Outro critério pode ser por região geográfica, né, que ele é muito útil em administração municipal, que atende tanto zonas urbanas quanto rurais. Então você pode ter uma Secretaria de Educação, que pode ter departamento diferentes para distritos escolares, aquele que é o distrito urbano, aquele que é o distrito rural. Também a gente pode dividir por tipo de cliente, ou no caso da prefeitura, por tipo de cidadãos que demandam ali dos serviços públicos. Então, como ocorre em serviços sociais, a gente tem atendimento à criança e ao adolescente. Então, essa pode ser um departamento. O departamento de atendimento à criança e adolescente. O departamento à pessoa idosa. Departamento da Mulher, ou a Secretaria da Mulher, etc. Então, isso aqui é feita uma setorização, uma departamentalização, com base no tipo de pessoa que está sendo atendida. E ainda há departamentalização por processo, né, que é mais comum em organizações que trabalham com etapas encadeadas, como no processamento de documentos e licitações. Então, meu primeiro emprego foi no departamento de compras. Daí, lá dentro do departamento de compras, a gente tinha um departamento de requisições e pedidos que fazia compra, aí a gente tinha um departamento de licitações e o departamento de licitações que fazia lá a licitação pública e tinha um departamento de almoxarifado que fazia o recebimento dos materiais e a entrega dos materiais nos órgãos destinados. Então a gente tinha 3 departamentos que cada um era uma fase da compra. Então tem a fase de requisição, que a gente fazia a primeira etapa do processo, aí a gente avaliava se precisava de licitação ou não. Se precisava de licitação, a gente ia para a segunda fase, que era a licitação, e depois da licitação a gente fazia a entrega. Então cada etapa do processo era um departamento. Então, novamente, né, a escolha do tipo de departamentalização depende da estratégia, da missão institucional e da complexidade da organização. O mais importante é que essa departamentalização contribua para a coordenação eficiente, que todo mundo entenda o que está acontecendo ali, para que o órgão público seja mais eficiente. Bom, agora nesse ponto da aula vamos entender 2 conceitos essenciais para a gestão pública eficiente, que é a delegação e poder. Então, delegar significa transferir a autoridade a outra pessoa, para que ela tome decisões e execute atividades em nome de quem delega. Então, no setor público, isso é fundamental, porque nenhum gestor consegue fazer tudo sozinho, é muito grande, né? Mesmo que seja uma pequena prefeitura, ainda é muito grande. Não dá para fazer tudo sozinho.
Mas a gente tem que ter atenção, né? Que ao delegar uma tarefa, o gestor também transfere autoridade. Não, ele transfere autoridade, mas ele mantém a responsabilidade final. Isso é muito sério. Então, se algo der errado, o gestor segue sendo responsável perante os órgãos de controle da sociedade. Então sempre tem, né? O prefeito não quer ser responsabilizado por uma coisa que fizeram no órgão público, mas ele delegou autoridade, por exemplo, no departamento de licitação. Ele delegou autoridade para o chefe de licitação. E o chefe de licitação fez alguma coisa errada, o gestor ainda tem responsabilidade, o prefeito ali ainda tem a responsabilidade final. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, agora a delegação é um sinal de confiança e também uma forma de descentralizar as decisões, é, aproximando a resolução dos problemas, né? Então imagine uma secretaria de saúde que autoriza seus direitos, melhor dizendo, né? Imagine uma secretaria de saúde que ela autoriza que os seus diretores regionais possam decidir sobre as escalas de atendimento. Então imagina que você tem que atender lá os pacientes, mas o secretário não conhece todas as demandas de todos os lugares, então ele delega essa autoridade, né, ele autoriza que os diretores regionais decidam sobre essa escala. Então isso pode agilizar os processos e permite a resposta mais rápida à população, porque cada diretor regional pode ter um entendimento melhor de como funciona aquela região, quais são as demandas, quais são as particularidades, e ele pode fazer uma alocação melhor para atender as pessoas. O que é o poder? O poder já é a capacidade de influenciar pessoas e processos. E ele pode vir da posição formal, como um cargo de chefia, né? Então, o secretário de saúde. Então, ele tem um cargo formal. Então, ele tem autoridade, ele tem poder. Mas ele também pode estar ligado ao conhecimento, à experiência, ao carisma. Então, isso acontece muito em órgão público. Pessoas que estão há muito tempo lá, por exemplo, ele não é o chefe, ele não é o diretor, ele não é o secretário, mas ele é um funcionário público que tem muita experiência. Então, essa experiência pode conferir poder a ele em decidir algumas coisas, influenciar as outras pessoas dentro do ambiente. Então, ele tem o poder pela experiência, ou se não pelo conhecimento, ou porque é muito carismático. Então, no serviço público, entender essas diferentes formas de poder é importante, sabe? Porque você precisa negociar com as pessoas, você precisa mobilizar a equipe, coordenar as políticas públicas. Se você não sabe como funciona a distribuição e a configuração de poder em cada setor, você não consegue coordenar suas atividades de direito. Então, para a gente encerrar essa discussão aqui sobre delegação e poder, a gente tem que entender que ele está muito ligado à ideia de autonomia com responsabilidade. Então, quando um servidor é empoderado para decidir, ele também deve ser acompanhado, avaliado e apoiado. A boa delegação, ela melhora a gestão e formas de lideranças comprometidas com o interesse público. Agora, pessoal, a gente vai tratar sobre três conceitos mais modernos e fundamentais aqui para a administração pública de forma democrática, que é a responsabilidade, o accountability e a prestação de contas. Então, começamos pela responsabilidade. Então, no contexto organizacional, ser responsável é ser o agente que assume a execução de uma tarefa e responde pelas consequências de sua atuação. Então, o que é ser responsável? Eu assumo a responsabilidade por algo, mas também sou responsável pelas consequências daquilo que eu faço. Então, isso significa que cada gestor ou servidor público ele tem um conjunto de deveres e é cobrado por cumprir aquilo que lhe foi confiado. Em termos práticos, quando um secretário municipal assina um convênio, ele assume a responsabilidade pelos resultados e pelo correto uso dos recursos públicos envolvidos. O segundo conceito é o de accountability, que muitas vezes é traduzido como responsabilização. Então, em português seria responsabilização. Mas ele vai muito mais que a responsabilização. O accountability significa não é só a responsabilidade, não é só ser responsável, mas também agir com transparência, prestar conta. Então, estar sujeito à avaliação externa e se dispor a aplicar se dispor a explicar as suas decisões e seus resultados. Então, eu sou responsável, mas eu estou disposto a ser transparente. Qualquer um pode perguntar para mim que eu estou prestando conta daquilo. Então, numa democracia, pessoal, a contabilidade é a base da confiança entre o Estado e a sociedade. Para a gente confiar num órgão público, os gestores públicos precisam fazer a contabilidade. Então, eles devem ser responsáveis e transparentes. E no que isso tem a ver na prática, pensando no órgão público, né? Então, isso se traduz em instrumentos como relatórios de gestão, fazer o portal de transparência, fazer balanço público, fazer a audiência pública bem divulgada, não só para inglês ver, fazer uma boa audiência pública,
Nesses mecanismos que eu comentei com vocês, os gestores podem apresentar as suas ações, pode ouvir a população, então é uma forma de ser transparente. Um outro exemplo também são os conselhos de políticas públicas. Então, sabe esses conselhos, igual o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, que é onde os representantes da sociedade acompanham e fiscalizam a gestão. Por fim, a gente tem a prestação de contas, né, que é o momento em que o gestor público apresenta formal e detalhadamente o que foi feito, como os recursos foram usados, quais metas foram cumpridas e quais não foram, justificando-se, né, perante aos órgãos de controle e a população daquilo que deu certo, aquilo que não foi cumprido e por que não foi cumprido. Então, esses três conceitos eles estão interligados e são essenciais para que a administração pública seja legítima, ética e confiante e eficiente, para que as pessoas tenham confiança no órgão público. Então, administrar recursos que não são seus é muito importante isso, né? Quando a gente trabalha com a administração pública, você está administrando recursos que não são seus. Eles são da sociedade. Então, isso exige um compromisso maior com os resultados, com a transparência e com a escuta permanente. Bom, indo para o final assim, da nossa aula, vamos falar da centralização e descentralização. Então, são duas abordagens diferentes, né, mas que elas influenciam como funciona a administração. A centralização é um modelo onde as decisões são concentradas no topo, na hierarquia. Ou seja, poucas pessoas, geralmente nos níveis superiores, tomam as decisões mais relevantes. E os demais níveis cumprem as orientações. Esse formato ele pode ser útil em momentos de crise, quando é necessário tomar decisões rápidas e uniformes, ou em organizações pequenas, onde os fluxos são mais simples. Então, só que a centralização em excesso pode gerar lentidão, pode sobrecarregar os gestores do alto escalão, que é eles que têm que decidir tudo, e pode distanciar a tomada de decisão de uma realidade local. Então, imagina uma secretaria estadual que exige que todas as decisões de compra passem pela sede, lá em Curitiba. Imagina que todas as decisões têm que ser compradas lá por Curitiba, mesmo que seja para escolas de municípios distantes. Isso dificulta, né, a resolução de problemas cotidianos e reduz a eficiência. Imagina lá o secretário de educação, o secretário estadual de educação tem que assinar uma ordem de compra da horta do produtor rural que vende os produtos da horta para a escola estadual lá de Corumbataí do Sul, sabe? Então é muito distante, então não dá para centralizar tudo no secretário estadual, tem que descentralizar. Daí aqui entra a descentralização, que busca distribuir a autoridade da autoridade de decisão, essa autoridade decisória, para diferentes níveis hierárquicos ou unidades, né? Então, no setor público, isso significa dar maior autonomia às secretarias municipais, às diretorias regionais ou às unidades locais de atendimento. Então, na prática, a gente vê isso, né, em políticas como o SUS, que permite que municípios decidam sobre parte do investimento em saúde, conforme as suas necessidades locais. Então, não é que o presidente tal, tem que decidir tudo. Uma parte do recurso pode ser decidido com a demanda local. Um outro exemplo são consórcios públicos, nos quais diferentes municípios se unem para executar igual em Campo Mourão, eu lembro que tinha o Sisconcan, eu morava em Campo Mourão e lá tinha o Sisconcan, que é um consórcio público, nos quais diferentes municípios se unem para executar ações conjuntas de forma autônoma, como a gestão de saúde, igual o Sisconcan, a gestão de resíduos sólidos ou a gestão de transporte intermunicipal. Mas descentralizar não significa perder o controle, né? Pelo contrário, quanto mais autonomia se concede, mais deve ser capacidade de monitoramento, avaliação e suporte técnico. Então, você descentraliza, você tem que controlar mais. A descentralização ela exige mais capacitação, mais coordenação e compromisso de todo mundo que está envolvido. Então, em resumo, né, a centralização oferece controle e uniformidade. A descentralização oferece agilidade e adaptação ao contexto. O bom gestor público deve saber equilibrar essas duas dimensões. Bom, agora, pessoal, nesse ponto da aula, vamos falar sobre o administrador público, né? E como ele deve se posicionar diante de um cenário social em constante transformação. Então, a sociedade contemporânea ela é marcada por mudanças rápidas, desafios complexos e demandas crescentes por justiça social, por sustentabilidade, por inovação. Então, o papel do administrador ele vai além da execução técnica, né? O administrador ele tem que ser um agente de transformação, alguém que entende os sinais do tempo, o que está acontecendo no contexto para tentar promover melhorias reais na vida da pessoa. Então, isso deve ser
o que vocês devem levar como administradores públicos para o futuro. Então, isso vai exigir responsabilidade, ética, capacidade, diálogo com diferentes grupos sociais, porque não é fácil chegar a um consenso. Não tem um modelo ideal, mas a gente precisa fazer com que o dinheiro público é, seja executado da melhor maneira possível. Então, hoje o gestor público tem que saber lidar com temas como inclusão social, participação cidadã, transformação digital, novas formas de comunicação e trabalho, como home office, impactos ambientais das ações, desigualdade de acesso de políticas públicas para vários grupos de minorias. Então, por exemplo, em um contexto de urbanização muito acelerada, que o município está crescendo muito, o gestor precisa pensar o transporte público, o acesso a serviços, a moradia, a segurança de forma integrada. Em contextos rurais, a gestão deve considerar, por exemplo, a mobilidade, a oferta de serviços, e a realidade dos pequenos produtores. Então você tem que estar atento aos problemas sociais atuais. Então, isso é uma coisa importante para enfrentar as desigualdades e atender às novas demandas atuais. E dando continuidade nesse debate, agora a gente pode refletir sobre como a administração tem se transformado nos últimos anos, especialmente no setor público, né? Então a ideia aqui é mostrar que os tempos mudaram e a forma de administrar também precisa mudar. Então a administração tradicional ela era baseada em controle rígido, em estruturas altamente hierarquizadas, em processos burocráticos. E esse modelo funcionou bem, sabe, durante muito tempo, especialmente em um mundo que era mais previsível, era mais estável, era mais lento, menos tecnológico. Mas hoje a gente vive um cenário de incerteza, muitas complexidades e transformação a todo instante. Por isso a gente tem migrado para uma administração em modelos mais flexíveis, mais colaborativos e mais centrado no cidadão. Então, em vez de controle, o foco hoje é a gestão participativa, onde diferentes atores sociais, como os conselhos, associações, movimentos sociais e os usuários participam das decisões sobre as políticas públicas. Agora, recentemente, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Paraná abriu um canal para que as pessoas pudessem votar em demandas da sociedade que eles achavam que era importante para incluir no orçamento do Estado do Paraná. Então, isso é uma reflexão bem dessa mudança, né? Isso fortalece a democracia, porque torna a gestão mais participativa, mais responsiva às necessidades reais da população. Outra mudança que é importante é a passagem do segredo para a transparência, né? Então a gente era tudo muito fechado, hoje a gente quer que tudo seja transparente, né? Então, antigamente era comum que a administração pública funcionasse de forma fechada, distante da população, ninguém sabia nada que estava acontecendo. Hoje, com a lei de acesso à informação, os portais de transparência e os mecanismos de controle social, o gestor precisa prestar contas o tempo todo e atuar com base em dados públicos acessíveis. E a gente também teve uma nova mudança, né, que a gente mudou de um período de previsibilidade para flexibilidade. Então, muitos planejamentos eram engessados, com metas fixas para 4 ou 5 anos. Mas hoje a gente vê que os planejamentos plurianual são mais flexíveis. Então, eles têm uma meta específica para o primeiro ano, outra para o segundo ano, outra para o terceiro ano, porque o mundo real exige capacidade de adaptação e exige margem, né? Esses planos plurianuais, eles colocam coisas assim mais flexíveis que dê margem de adaptação no contexto. Então, o gestor público moderno ele precisa estar atento, né, às mudanças do contexto para rever os planos, para ajustar as políticas e inovar dentro das demandas que ele precisa. Então, essas transformações exigem do administrador muitas habilidades, né, como estar atento, escutando a população, habilidade de negociação para negociar com as diversas demandas, os diversos grupos sociais, trabalhar em rede com diversos grupos, ser criativo e, acima de tudo, né, ter compromisso com o bem-estar social, o bem comum. Então, isso é uma coisa importante para o administrador público. Bom, e para a gente encerrar, né, a ideia conceitual da administração, vamos olhar para as funções do administrador, né? Então, o que o administrador tem que fazer? Tem que tomar decisões éticas, principalmente o administrador público, né? Tomar decisões que sejam éticas, dentro da lei, que sejam éticas, promover a inclusão social, inovar com responsabilidade, porque não adianta colocar um monte de tecnologia e não ser responsável por aquilo que está fazendo, e articular política entre vários setores e vários grupos sociais, como a gente comentou, né? E para a gente encerrar a nossa aula, pessoal, chegando ao final da nossa aula, é importante fazer uma síntese dos principais aprendizados que a gente discutiu aqui, né? Então a gente viu que a estrutura organizacional é o esqueleto da administração pública, é ele que define como as funções são distribuídas,
como as decisões são tomadas e como os serviços chegam até a população. A gente também aprendeu sobre os tipos de organização, os critérios de departamentalização e a importância de equilibrar a centralização e descentralização. A gente também discutiu como delegar com responsabilidade, como exercer poder com ética e como garantir a prestação de contas à sociedade por meio da contabilidade, né? Então esses elementos são essenciais para manter a integridade e a legitimidade do setor público, para criar confiança dos cidadãos no setor público. E nos slides final a gente refletiu sobre o papel do administrador diante das mudanças sociais. Bom, então a gente encerra aqui a nossa aula, né? Agradeço a atenção de todos e deixo como sugestão para que vocês leiam o texto base e revisem os principais pontos que a gente discutiu nessa aula lá no nosso livro base, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Isso foi um prazer. E a gente vai ter uma última aula síncrona, que a gente vai ter uma aula de revisão antes da nossa prova, da nossa avaliação periódica de primeira oportunidade. Tem lá a data no nosso calendário e a gente se vê nessa aula síncrona, ok? Muito obrigado e atenção de vocês, pessoal. Até mais.